Paz do Senhor Jesus. Estamos aqui neste mesmo lugar para gravar mais um vídeo, mais uma mensagem do Evangelho. Nós estamos gravando dentro do livro de Atos dos Apóstolos, né? E esse aqui é o 15º vídeo que eu vou gravar. Será gravado aqui, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, completando assim, fechando aqui o livro de Atos dos Apóstolos. Faltam 2 capítulos, capítulo 27, capítulo 28. Nós já temos gravado e postado aí 14 vídeos falando dentro do livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, conta a história da igreja primitiva, escrita por Lucas, registrada por Lucas. Mas nós estamos mais focados nas pregações, pulando, pontuando somente alguns versos aqui para contar a história, para a gente localizar dentro da história o que está acontecendo, mas focados mais nas pregações dos apóstolos, de Pedro, que começou a pregação lá no capítulo 2, depois o Senhor salvou Paulo, Saulo, também conhecido como Saulo, e terminamos aqui mais falando a respeito de Paulo, né? Os 2 últimos capítulos, capítulo 27, capítulo 28, vai contar para nós a viagem que Paulo fez de Cesareia, onde ele estava preso, até Roma, né? Lembrando que depois da sua 3ª viagem missionária, Paulo vai para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele é preso, né? Os judeus o acusaram lá de diversas coisas. E aí Paulo é preso em Jerusalém, ele estava ameaçado de morte, queriam matar Paulo. Aprove a Deus, né, que Paulo fosse enviado para Cesareia. Ficou ali em Cesareia, e no último vídeo nós vemos que Paulo dá testemunho, dá o seu testemunho diante do rei Agripa, diante do governador ali também, chamado Festo, né? E Paulo faz a sua pregação ali, o seu discurso diante dele, a sua defesa. Nós registramos isso no último vídeo. E a partir do verso do capítulo 27, agora nós vemos que Paulo agora é enviado para Roma, já que o Senhor tinha determinado isso, né? Que importava que Paulo fosse, no capítulo 23, o Senhor aparece, né? E na noite seguinte apresentando-se-lhe, o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Então, estava determinado por Deus que Paulo iria para Roma. Paulo apela, acusado ali pelos judeus, os judeus querendo matar Paulo. Ele sai de Jerusalém e é enviado em Cesareia. Lá em Cesareia ele é acusado, queriam trazer Paulo de volta para Jerusalém para matar Paulo no caminho. Armaram isso aí para Paulo, foi descoberto. E aí o tribuno ali que estava guardando Paulo enviou Paulo para Cesareia. Tudo isso é providência de Deus, né? Livrando então Paulo da morte ali, de madrugada levou Paulo para Cesareia. Paulo ficou lá. E ficou guardado aí por um bom tempo. Tudo isso nós registramos aí nos vídeos anteriores. E no último vídeo nós vimos Paulo dando testemunho diante do rei Agripa e de Festo. Muito bem. Paulo agora então é enviado para Roma. Capítulo 27, 28 vai contar essa viagem. Nós vamos pontuar aqui apenas alguns versos, só para a gente situar, porque foi uma viagem. Alguns a têm por seria uma 4ª viagem missionária de Paulo, mas na verdade Paulo aqui estava sendo enviado preso, porque ele apelou para Roma, para César. Ele era cidadão romano, ele tinha esse direito. Como as pessoas queriam acusar, queriam matar Paulo, para não ser enviado para Jerusalém, para não ser morto no caminho, ele apelou para César e ele tinha esse direito. Ele agora é enviado a César. E essa viagem 27 e 28 é uma viagem complicada para Paulo, né? Aqui a palavra diz,
capítulo 27, só para a gente situar. Né? Capítulo 27, verso 1. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. Então aqui, né, Paulo agora é embarcado num navio juntamente com outros presos aos cuidados desse centurião chamado Júlio. E aí eles são enviados então a Roma nesse navio. Né, o destino era Roma. Logicamente que daqui até Roma a palavra vai mostrar que eles iam passando por diversos lugares, já que a navegação era difícil, né, por causa do mau tempo, né, os ventos. E eles foram navegando, costeando ali, né, e parando em diversos lugares ali no navio. Então começamos aqui no capítulo 27, verso 1, a viagem de Paulo. Não seria uma viagem missionária, ainda que Paulo aproveitava aqui essas paradas aqui, né, nos diversos lugares para pregar o evangelho. Mas aqui Paulo estava preso. Lá ele foi livre, né, nas 3 viagens ele foi para pregar o evangelho, para fundar igrejas. Aqui não, Paulo agora está sendo conduzido a Roma, debaixo de uma guarda desse centurião Júlio aqui. Mas, como o navio é parando, né, em vários lugares, eu creio que nas paradas, ou mesmo lá em meio aos presos que estavam com Paulo ali, no navio, Paulo ia pregando, né, o evangelho, falando de Cristo Jesus. Paulo aproveitava todas essas ocasiões aí. E vem contando aqui, no capítulo 27, verso 9, diz assim: passado muito, né, depois que eles estavam ali numa cidade de Laséia, Bons Portos, né, um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Laséia. Vários nomes aqui, vários lugares, né? Eles estavam nesse lugar e resolveram sair. Mas aí diz aqui, ó, o verso 9: e passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Paulo, né, falando aqui do perigo que era continuar navegando ali. Mas o centurião Júlio, que estava ali, ele cria mais no piloto e no mestre do que o que Paulo dizia, né? Não dava tanta atenção para Paulo. E eles continuaram ali navegando, né? E aconteceu isso que Paulo disse mesmo, né? Veio vento, chuva, tempestade, vai contando aqui nos versos diversos, né? Não tinha sol, não tinha estrela, era só chuva, tempestade. Até que no verso 20 do capítulo 27, ele diz assim, né? Que o navio ia agitado, né? Agitado veementemente, né? pela tempestade, pelo mar agitado. E verso 20, chegamos no verso 20. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Então, imagina a situação aqui, né? Muito tempo chovendo, tempestade, mar bravio, de tal forma que eles perderam até a esperança de salvar. O navio vai afundar e nós vamos perecer. Muito bem. Continua falando no verso 21, só para a gente ver o que está acontecendo aqui, né, nessa viagem. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, né, varões, ter-me ouvido a mim, não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e esta perdição. Mas agora, né, quando Paulo falou: olha, vamos ficar aqui um tempo, que é perigoso, né, não convém nós sair, mas vocês não deram ouvido, agora nós estamos aqui, diante desse incômodo e essa perdição que nós estamos aqui. Mas agora vos admoesto, aqui tem ânimo. Por quê? Não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha, o navio vai perder, mas nós não vamos se perder. Por que Paulo disse isso? Porque no verso 23, verso 24, Paulo diz assim: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo.
E ele disse: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Paulo, falando para ele: olha, vocês ficam tranquilos, o navio vai se perder, mas a vida nossa não, ninguém vai se perder aqui. Por que eu digo isso? Porque apareceu-me essa noite um anjo enviado de Deus, Deus a quem eu sirvo, de quem eu pertenço, sou servo dele. Ele esteve comigo e disse essa mensagem, que como importa que eu seja apresentado lá a César, em Roma, você vai ser apresentado conforme Deus quer que seja. E todos que estão contigo vão ser livres também, não vão perecer, mas o navio vai perecer. E aí continua, né? O verso 25. Portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, necessário irmos dar numa ilha. Então nós vamos, né? Vai acontecer isso, ninguém vai morrer, todos vão ser salvos, mas o navio vai perecer. E nós vamos ficar numa ilha. O navio vai dar numa ilha. E é o que acontece. Vai continuando falando aqui, né? O navio começa a se aproximar de uma ilha. Como é que eles sabem que estão aproximando de terra? Porque a profundidade vai diminuindo, né? Não dava para ver, não dava para enxergar. Eles imaginavam que estavam perto de uma ilha. E aí resolveram encalhar o navio ali. Deixaram ali o navio encalhar. Alguns queriam sair do navio com medo, né? Mas Paulo disse: olha, fiquem todos aqui no navio. Quem sair do navio vai perecer. Fiquem aqui, que aqui tem perigo. O navio vai perecer, mas nós vamos ser salvos. E aí, todos ficaram ali, né? Paulo, apesar do sufoco, né, falava para eles comer alguma coisa, né? Procurava ali tranquilizar eles. Muito bem. E aqui no verso 37 do capítulo 27, só para registrar quantas pessoas estavam no navio, diz assim: e éramos por todos no navio 276 almas. 276 pessoas, entre presos e da tripulação, né, que estavam ali no navio. Esse navio. E ali diz que, como eles não enxergavam bem, eles encalharam o navio na enseada que estava ali, mas o mar agitado acabou quebrando ali o navio, né, agitado pelas ondas. O navio se perdeu, conforme o Senhor tinha dito a Paulo, mas eles navegaram até em terra, estava perto ali, né, o navio estava perto da terra. Alguns foram nadando, outros foram em bote, salva-vida, outros foram agarrados em pedaços do navio, mas todos chegaram à terra, salvo, conforme o Senhor tinha dito a Paulo que ia acontecer. O navio perdeu, mas eles chegaram lá. E essa ilha que eles chegaram, está dizendo aqui que era uma ilha chamada Malta. O nome da ilha, quando eles chegaram lá, ficaram sabendo que o nome era Malta. E os moradores da ilha, que é chamado aqui no verso 2, agora já no capítulo 28, o último capítulo do livro, chamado de bárbaros, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, ainda foram recebidos ali na ilha de uma forma humana, né? Pelos moradores ali, que eram chamados de bárbaros. Acenderam ali uma fogueira, eles estavam com muito frio, molhados por causa da chuva, água, né, ali que eles tinham nadado ali. Mas interessante que aqui no capítulo 28, eles estando ali na ilha, na fogueira, Lucas deixa registrado aqui uma coisa que aconteceu com Paulo, que diz que no verso 3 do capítulo 28, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, na fogueira, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Uma cobra, né? Paulo colocando, alimentando ali a fogueira com vides, com galhos, né? E no meio do fogo, ali no meio do galho, caiu uma víbora, uma cobra, e ela picou Paulo ali, ficou grudada, diz aqui no verso 4. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Olharam para Paulo e falaram: esse homem é condenado.
porque conseguiu escapar do naufrágio do navio, mas chegou aqui agora essa cobra pica ele. Mas o que aconteceu? Verso 5. Mas sacudindo ele a cobra, aqui fala a bicha, né? A víbora, no fogo, né? Sacudindo lá a cobra, não padeceu nenhum mal. E os moradores ali, os homens que estavam com Paulo, esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. E ficaram olhando para Paulo, esperando que acontecesse isso, né? E diz aqui, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. É interessante essas coisas que Lucas registra aqui, né? Imagine a situação, né? Paulo ali, juntamente com as pessoas do navio, agora esquentando fogueira ali, uma cobra pica Paulo, venenosa, uma víbora. Os moradores estão olhando para Paulo, achando que o Paulo ia cair morto ali, por causa da cobra, não acontece nada com Paulo. Né? E aí começaram a achavam que Paulo até era um condenado, porque ele escapou do navio, do naufrágio, chegou em terra, uma cobra picou. Mas depois que viram que não aconteceu nada com Paulo, começaram a achar que ele era um Deus. Né? Interessante isso aqui, né? E depois continua falando no verso 7, que foram conhecer o principal da ilha. O nome dele era Públio. E esse homem recebeu, né, hospedou benignamente eles ali por 3 dias na casa. Esse Públio, principal da ilha. E diz aqui no verso 8 que estava enfermo o pai de Públio. Febre e desinteria. Estava bem mal, estava mal ali, né? Enfermo, esse pai de Públio. E Paulo foi ver. E Paulo diz aqui que, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Curou o pai do dono da ilha, né? Do principal da ilha ali. Quando as pessoas ficaram sabendo disso, todos os que tinham enfermidades, diz aqui no verso 9, foram ter com Paulo, e Paulo orava e o Senhor curava, através de Paulo. E aí o que aconteceu? Diante disso, honraram todos eles ali, Paulo com muitas honras, os quais nos distinguiram com muitas honras, e havendo de navegar, providenciaram todas as coisas necessárias para que eles continuassem a viagem, porque o Senhor tinha dito que Paulo iria para Roma, e Paulo agora estava numa ilha. E tudo isso aqui o Senhor opera, né, através de Paulo, providência de Deus. Paulo ali na ilha curou muitos enfermos e providenciaram ali um navio para eles continuar a viagem. Ficaram ali naturalmente por um bom tempo, a palavra diz que ficaram 3 meses, e partiram ali no navio de Alexandria. Foram continuar a viagem. Mas, e aqui fala que foram indo, né, continuando a viagem, e até que chegaram em Roma, no verso 14 do capítulo 28, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, depois nos dirigimos a Roma. Agora Paulo está já em Roma, depois de passar aqui por alguns lugares, registrado aqui alguns nomes. Chegando em Roma, né, e de lá, o verso 15, capítulo 28, e de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e as 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Alguns irmãos ali na fé, né, que estavam ali já em Roma, né, que já tinham aceitado o evangelho, ouviram falar que Paulo chegou ali, foram ao encontro de Paulo. Paulo, os vendo, agradeceu a Deus, tomou ânimo, né? Se alegrou ali com os irmãos, com a igreja do Senhor que já estava ali em Roma, né? E Paulo tomou ânimo ali ao ver os irmãos. E aí diz aqui no verso 16, logo chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte, com o soldado que o guardava. Então já o Senhor já providenciando aqui, né, que Paulo não permanecesse juntamente com os demais presos lá, não fosse entregue ao general dos exércitos, mas Paulo ficou lá num lugar à parte, com um soldado guardando Paulo ali. Um soldado ficava ali de guarda juntamente com Paulo. 3 dias depois, verso 17 continua, Paulo convocou então os principais judeus que estavam ali e foram ter com ele, com Paulo. E disse aqui, Paulo, né, aos judeus que estavam em Roma:
Aí está registrado assim: varões e irmãos, Paulo falando a eles, verso 17: não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, mas por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar-me a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então Paulo aqui chama os judeus lá, os principais dos judeus lá, para falar isso, porque que ele estava ali. E Paulo fala isso, né? Olha, eu fui acusado lá em Jerusalém, fui preso, entregue nas mãos dos romanos, né, pelos judeus, eu fui preso pelos judeus e fui entregue nas mãos dos romanos, acusando ali os judeus de algum crime. Mas fui examinado lá, né, os romanos me examinaram, não queriam me soltar, porque não viram em mim crime nenhum. Mas os judeus se opuseram, queriam matar Paulo, queriam prender Paulo, queriam, né, maquinaram para matar Paulo ali. E o Paulo então foi obrigado, né, a apelar para César. Logicamente que o Senhor tinha um propósito de Paulo estar ali em Roma, então toda essa situação foi criada, na verdade, por Senhor Deus. Mas Paulo falando isso a eles ali: e agora estou aqui, chamei vocês, porque estou aqui, né, com essa cadeia aqui pela esperança de Israel. Né? Qual é a esperança de Israel? Que viria o Messias, que é Cristo Jesus, qual Paulo pregava. Mas eles não criam no que Paulo falava. Mas eles disseram assim para Paulo: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse e dissesse de ti mal algum. Então, contra ti, Paulo, nós não recebemos nada, acusação nenhuma contra você aqui. Ninguém veio falar mal de você. Mas, no entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes. Porque quanto a esta seita, a respeito, falando da seita que Paulo pregava, chamada de seita, né? Notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Então, olha, Paulo, realmente contra você nós não recebemos nada, não tem carta nenhuma aqui, não tem nada que acuse você. Mas com relação a essa seita que você tem anunciado, pregado, nós queríamos ouvir algo da tua parte a respeito do que você sente por ela, o que você acha dela, porque é chegado até nós as pessoas falando mal dessa seita. Então queríamos saber da sua parte. Aí marcaram um dia, diz aqui no verso 23, marcaram um dia, e Paulo, reunido ali, diz assim: e havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, onde Paulo estava. Muitas pessoas estiveram ali, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus. Então, Paulo declarando ali, falando, pregando a respeito e dando testemunho do reino de Deus, que é Cristo Jesus. Salvação em Cristo Jesus. E Paulo procurava persuadi-los à fé em Jesus. Essa é a razão de nós pregarmos o Evangelho, né? Para que as pessoas possam crer, né, no reino de Deus, na pregação, na palavra, e levar as pessoas a terem fé em Cristo Jesus. E Paulo fazia isso falando naquilo que eles entendiam, que os judeus entendiam, a respeito da lei de Moisés e os profetas. Então Paulo ficou ali desde manhã até a tarde, falando tudo que estava registrado a respeito de Jesus, do Messias, do Cristo que haveria de vir, anunciado através da lei de Moisés e também dos profetas. E o que aconteceu? Depois que Paulo ficou ali, verso 24. Registra assim: e alguns dos judeus criam no que se dizia, mas outros não criam. Então, houve uma divisão ali entre os judeus que estavam ouvindo Paulo pregar. Alguns creram no que Paulo dizia, outros não creram. E houve ali, então, ficaram entre si discórdias. Uns crendo, outros não crendo no que Paulo estava dizendo, né?
Aí Paulo, para terminar aqui, terminar a contenda ali entre eles, Paulo cita o profeta Isaías, registrado aqui. Paulo, vendo aquela discussão ali entre eles, alguns creram, outros não creram, né? O que Paulo dizia. Paulo então é registrado aqui uma palavra em Isaías dizendo assim, verso 26. Verso 25. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, Isaías, vai a este povo e diz, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Desde o profeta Isaías foi falado isso mesmo, né? Que ia acontecer isso, né? Nós iríamos trazer essa palavra, vocês iriam ouvir, mas não iam entender, iriam ver, né, de acordo com o que eu estou mostrando para vocês nas Sagradas Escrituras, estou mostrando que, de acordo com os profetas, de acordo com o que está escrito em Moisés, deixou registrado, estou mostrando aqui através da Sagrada Escritura para vocês que este Jesus é o Messias, é o Cristo, para vocês crerem em Jesus, na salvação em Cristo. Mas já estava profetizado lá por Isaías, né, muito tempo antes, que isso ia acontecer. Por quê? Porque vocês estão com o coração endurecido e não ouvem de bom grado, ouvem pesadamente o que eu estou dizendo, né? Fecham os olhos, não creem, né? E isso ia acontecer mesmo, né? Está profetizado lá pelo profeta Isaías. E vocês não vão entender, não vão ouvir, não vão querer dar crédito, e vocês não vão entender, e vocês não vão se converter, e não vão ser curados, não vão ser salvos. Muito bem, diante disso, Paulo completa aqui nos 4 últimos versos do livro de Atos, capítulo 28. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles o ouvirão. Então, já que vocês não querem, né, ouvir, vocês judeus, né, não querem ouvir, endureceram os seus corações aí, esta palavra da salvação de Deus em Cristo Jesus vai ser enviada aos não-judeus e eles ouvirão. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Os judeus que estavam ali ouvindo Paulo saíram, foram embora, e houve uma contenda muito grande, porque uns criam, outros não criam, e ficou aquela contenda a respeito daquilo que Paulo tinha anunciado a eles, a salvação em Cristo Jesus, a salvação de Deus. Muito bem, verso 29. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Verso 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação ali em Roma, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Agora Paulo está ali por 2 anos, né, em Roma, diz aqui, na sua própria habitação. Já não estava mais, estava preso, mas na sua própria habitação, né? Estava ali agora, porque na verdade ele foi para Roma e não foi condenado, né? Porque não tinha nada que o condenasse ali, né? Então eu acredito que agora ele já não está mais preso, né? Aqui diz, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que é lugar, e agora ele alugou ali uma casa, naturalmente Paulo livre agora, né? Eu creio sim, ele estava livre ali, porque aqui diz que é lugar, e recebia todos quanto vinham ver, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Agora Paulo na liberdade ali, uma casa que ele mesmo alugou ali, em sua própria habitação, e pregava o reino de Deus, as pessoas iam ter com Paulo ali. Paulo pregava, ensinava as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum, né? Aí terminamos aí então, né, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Paulo agora em Roma, pregando o Evangelho, falando de Jesus Cristo, sem impedimento algum. Paulo, né, nessa época, pregando o Evangelho. Paulo, depois de um tempo, ele morreu, faleceu. Isso foi no 1º século, né, a igreja, Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Naturalmente, 2000 anos se passaram, outros vieram pregando o Evangelho, né, após Paulo,
E até hoje é assim, né? O Senhor Deus é que levanta as pessoas aí para pregar e anunciar esse evangelho. Eu, pela graça de Deus, né? Pela misericórdia do Senhor, estou aqui hoje, nessa geração, pregando esse evangelho no tempo determinado por Deus. Vai acontecer que, se Jesus voltar, né? Logo, logo eu vou embora, vou descer a sepultura, vou morrer, vou ficar aguardando, né, salvo a volta de Cristo, pela fé em Cristo, Jesus que eu tenho, pela graça de Deus. Outros virão após mim, anunciando essa mesma palavra, o Evangelho de Cristo Jesus. E assim vai acontecer até a volta de Cristo Jesus. Uns ouvirão e crerão, outros ouvirão e não vão crer e não serão salvos. Como diz aqui no verso 24. E alguns criam no que se dizia, outros não criam. E assim é hoje. Né? A gente prega o Evangelho, uns creem, são salvos, outros não creem, serão condenados. Terminamos assim o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Paulo agora em Roma, pregando o Evangelho. Só para finalizar nessa série aí, o Senhor Jesus, Lucas, capítulo 14, o mesmo autor que escreveu Atos, escreve Lucas, o Evangelho. O Senhor Jesus falava muito em parábolas, justamente por isso, né? Por aquela palavra que está em Isaías, né? Por que falava em parábolas? Porque quando ele falava em parábolas, alguns se interessavam e iriam buscar o entendimento. Outros ouviam, não queriam saber, não criam. Então o Senhor falava muito em parábolas. E aqui tem uma parábola registrada no capítulo 14 de Lucas, que Lucas registrou, e tem como título Parábola da Grande Ceia. É o Senhor falando ali a respeito do reino de Deus, a respeito das pessoas que eram convidados para o reino de Deus, falando a respeito dos judeus. Os judeus foram os primeiros, né, a serem chamados. Depois eles foram endurecidos, conforme nós vimos aí, e o Evangelho foi aos não-judeus. Hoje nós temos o povo de Deus, são os judeus convertidos ao Evangelho, e os gentios também convertidos ao Evangelho. Esses formam o povo de Deus, a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor hoje é formada por judeus convertidos a Cristo, e os não-judeus também convertidos a Cristo. E aqui o Senhor fala uma parábola, capítulo 14 de Lucas, verso 15. Diz assim: e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, Jesus ali sentado à mesa, né, junto com algumas pessoas, disse-lhe um ali que estava com ele à mesa: bem-aventurado, feliz, né, abençoado, o que comer pão no reino de Deus. E aí o Senhor diz assim: porém ele lhe disse, aí conta uma parábola. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro diz: comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro diz: casei, portanto não posso ir. Então, as pessoas dando desculpa para não ir na ceia, no convite ali da ceia que foi feita ali, preparada ali por esse senhor. Aí o servo, voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, o servo ali, o senhor que mandou ali, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se enche. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Então o Senhor falando aqui a respeito do reino de Deus, né? Falando aqui a respeito de Israel, que foram convidados, mas não quiseram vir. Alguns deram desculpas, né? Aqui que tinham comprado boi, comprado um campo, tinha casado, não podia ir na ceia, que estava tudo preparado,
O Senhor preparou tudo. Não precisamos fazer mais nada, viu? Participar da ceia do Senhor, do reino de Deus. Né? O Senhor preparou tudo, é tudo pela fé em Cristo. Tudo está consumado em Cristo Jesus. Precisamos ter a nossa fé em Jesus. O pai, então, vendo que aquelas pessoas que foram convidadas não quiseram vir, manda, então, os seus servos pelos valados, pelos bairros, pelas ruas da cidade, trazer os pobres, aleijados, mancos, cegos. E foram lá e fizeram isso, mas ainda tinha lugar. E disse o Senhor aos servos: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se enche. Então, mostrando aqui o reino de Deus. Né? Muitos são convidados, serve para nós hoje. E dão desculpa, né? São chamados aí pela palavra, pela pregação do Evangelho, para vir a Cristo, né? Para deixar as coisas deste mundo, para vir a Cristo, mas as pessoas não desculpam, né? Uns ainda vão cuidar das suas coisas terrenas aqui, outros casaram, não posso ir agora. Eu tenho que ver a minha fazenda, tenho que ver as minhas coisas, depois eu vou, depois eu vejo isso, né? Depois eu vejo. Esquece que o mais importante é o reino de Deus, que é a eternidade, né, Jesus. Esses não serão salvos, não entrarão no reino de Deus. Mas aqueles que derem ouvido, né, que participarem da ceia, aqui fala pobre, aleijado, manco, cego, vieram, participaram aí da ceia. Aqueles que não eram dignos, né, de participar, vamos dizer assim, estarão lá salvos em Cristo Jesus. Mas ainda há lugar, né? E pela pregação do Evangelho ele está forçando as pessoas a entrar. Eu espero que você seja um deles, que você não creu ainda em Cristo Jesus, né? Não está participando ainda dessa grande ceia, que é estar na presença do Todo-Poderoso através de Cristo Jesus, e você venha fazer isso. Né? Observe aqui que até hoje é assim, o Evangelho é pregado, muitos ouvem, mas inventam desculpa, não, é muito cedo para mim, esperar eu casar primeiro, ou esperar cuidar das minhas coisas primeiro, da minha vida primeiro, depois eu vou ver isso. Né? Mas esquece que se descer a sepultura sem Cristo, está perdido. Né? E se Jesus voltar, né, buscar a sua igreja também, a porta vai fechar e não haverá mais tempo. Então, como a gente não sabe do dia da morte, nem do dia que Jesus vai voltar, o dia da nossa salvação é hoje. Quando você ouvir o Evangelho, creia, receba, aceite esse convite aí para participar da ceia. Né? Ainda há lugar. Ainda o Evangelho está sendo pregado. Você possa aproveitar essa oportunidade, se você está aí e ouviu, né? Se dispôs a ouvir essa mensagem, esse texto aí que nós pregamos. São 15 vídeos falando em Atos dos Apóstolos a respeito aí do Evangelho, pregado por Pedro, Paulo, Estevão, Filipe, né? Todas as pregações registradas aí nos 28 capítulos de Atos, nós procuramos registrar aí nesses vídeos, né? Não registramos muito pouco da história, falamos mais das pregações, é o que interessa, né? Você ouvir a pregação do Evangelho, crer em Senhor Jesus Cristo e ser salvo. Você faça isso, né? E a esperança e a minha intenção ao gravar esses vídeos, essas mensagens, é para que você venha crer no Evangelho de Cristo Jesus. Né? Não prego aqui religião, não prego aqui igreja, mas eu prego a salvação em Cristo Jesus. Né? O que é o Evangelho? É que você venha reconhecer que você é um pecador, que você é como um desses aqui, né? Pobre, aleijado, manco, cego, né? Logicamente de uma forma figurada, pecador, né, que todos nós somos pecadores. Reconhecer isso, a sua necessidade de Deus, de Cristo Jesus. Se arrepender dos seus pecados, né, da sua vida que você está levando. Aceitar aí o convite do Senhor, do Evangelho. Receber aí o Senhor Jesus como seu Salvador, seu Senhor. Ter os seus pecados perdoados. E fazer parte dessa grande ceia naquele dia, o Senhor vier buscar o seu povo. Fazer parte do povo de Deus. Está tudo preparado. O Senhor Jesus preparou tudo. Muitas religiões aí dizem que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, para poder entrar no reino de Deus. Né? Mas não, é só aceitar o convite. Né?
que Deus faz por meio do Evangelho, por meio de Cristo Jesus. E participar dessa ceia, essa mesa do Senhor, entrar aí para a vida eterna quando o Senhor Jesus voltar. Terminamos assim essa série de 15 vídeos dentro do livro de Atos dos Apóstolos. E a minha oração é sempre essa, né? Eu prego, anuncio a salvação em Cristo Jesus nessa esperança. Que o Espírito Santo toque no seu coração e você venha abrir o seu coração, não endurecer o seu coração, né? Abrir o seu coração para a mensagem do Evangelho, salvação em Cristo Jesus. Deixar a sua vida de pecado, a idolatria, as religiões mundanas inventadas por homens, crer na Bíblia, na palavra de Deus, que é o Evangelho, e venha, né, se converter a Deus, crer no Senhor Jesus e ser salvo. Amém? Que você faça isso. É a minha esperança, a minha razão de estar aqui pregando o Evangelho. Se você crer e entrar nessa salvação em Cristo, um dia nós nos veremos no céu, com certeza. Essa é a minha esperança. Amém? Por todos aí que estão ouvindo. Deus abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre sua casa, sua família.